Muito boa noite a todos. Acho que dá para... Boa noite. Eu falei mais alto que eles. Baixar um pouquinho. Sempre é uma alegria muito grande estar aqui, né? Esse prazer imenso aí, estar nessa casa de luz. Eu sempre falo que essa casa tem uma sintonia muito grande com a doutrina espírita, né? Ela representa aqui nessa região, nesse ambiente que vocês vivem, toda aquilo realmente que a doutrina espírita expressa, né? Toda vez que eu venho aqui, eu me recarrego de luz. Essa casa realmente ela distribui uma luz fantástica à cidade de Portunhol. Isso é perceptível, tá entendendo? Muito perceptível. No começo do ano, eu li um livro chamado Anjos Bons da Nossa Natureza. Não sei se alguém, por acaso, teve a oportunidade de ler, do professor neurocientista americano Steve Pinker. Tá? E ele fala muito sobre essa questão desses tempos penosos, turbulentos que nós estamos vivendo aí, né? Em que nós somos muito bombardeados pela mídia sobre coisas ruins que acontecem, violência, dificuldades, né? Agora estamos aí na iminência, talvez até de um conflito que está se estabelecendo aí entre países e a coisa assim. E eu achei fantástico a literatura dele, porque foi uma pesquisa que ele fez a nível de história, a nível de países, né, buscando estatísticas. E ele conversa muito claramente sobre essa questão da violência, principalmente criminalidade, de que isso é um pouco muito da nossa cabeça. Nós estamos ainda hoje muito bombardeados por essas informações do mal, né? E passamos, às vezes, a nossa trajetória de vida aqui na Terra vivendo, achando que nós estamos, talvez, nos últimos momentos da vida, naquele apocalíptico momento em que a Terra encontrará seu fim. Inclusive, hoje houve um fim da Terra, agora dia 26 de setembro, né? Não sei se vocês participaram, eu estive presente mais uma vez nesse fim de mundo. Mas, enfim, eu pensando nisso, eu pensei, puxa, eu precisava trazer isso para dentro da doutrina espírita, essa informação, né? E aí eu fui lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec denomina bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque darão a terra. E aí eu fiz uma mescla de tudo isso, e aí trago para vocês hoje um pouquinho desse meu estudo, ok? Muito bem. Vamos iniciar com uma frase do Buda. O Buda disse uma vez que jamais em todo mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor, né? E olha só que interessante, se nós tirássemos daqui essa assinatura Buda e colocássemos Jesus, todos nós comeríamos com farinha, né? Dada a sintonia da mensagem que os dois tinham. E é interessante, né? O Buda nasceu lá no Nepal, teve toda uma influência grandiosa sobre a China milenar, sobre a Índia, né? Jesus nasceu aqui na Palestina, já teve uma influência maior sobre o Ocidente, né? Mas a consonância de ideias, a mensagem é praticamente igual. Alguns historiadores até chegam a dizer que Jesus era budista, porque esse vácuo de informação que existe dos 12 anos de Jesus até os 30, quando ele começa o ministério dele, traz a nós algumas divagações, assim, né? Uns dizem que ele foi para o Egito, outros dizem que ele foi para o hindu, né? Foi lá na Índia e acabou conhecendo o budismo, se tornando budista e trouxe esses ensinamentos para a Palestina. Será? Tem um livro chamado Caminho da Luz, que é talvez uma das cartilhas do Espiritismo, né? Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? O mentor espiritual dele, e o livro que me tornou espírita. Eu gosto muito de história, sempre fui muito apegado a isso, e esse livro me fez entender que tudo que acontece aqui no plano físico, ele é primeiro estabelecido no plano espiritual, né? E lá nesse livro diz assim: todo homem de história foi um enviado do Cristo. Todo homem de história. Então o que a gente pode trazer para vocês é que talvez Cristo não fosse budista, mas com certeza
Buda era cristão. Buda era cristão. Mesmo vivendo 500 anos de Jesus encarnado aqui. Ele foi um enviado de Jesus para iniciar esse processo de conscientização que mais tarde vinha Jesus estabelecer aqui no plano terreno. Ok? Muito bem. E eu não posso parar ou começar a falar sobre paz, sobre pacíficos, sem falar um pouquinho sobre esse homem aí. Vocês conhecem ele, não? Esse carequinha. O careca, não as duas do lado. Mahatma Gandhi, né? Mohandas Gandhi, que era o nome, digamos assim, original dele, né? Nasceu numa província indiana, pequena província da Índia, no dia 2 de outubro de 1869. E para quem tem um contato maior com o Espiritismo, sabe que essa data é uma data muito conhecida, porque é a data em que o Allan Kardec desencarnou. 2 de outubro de 1869. Então vai um espírito missionário e chega um novo espírito missionário. O nome Mahatma significa em sânscrito a grande alma, o grande espírito, então por isso que ele ficou conhecido como Mahatma e o sobrenome dele Gandhi. Teve uma educação na Inglaterra, graças à oportunidade de ter a cidadania inglesa. Então ele foi fazer direito na Universidade de Londres. E chegando lá, ele, por ser vegetariano, ele já enfrenta uma certa dificuldade de encontrar uma alimentação própria. E naquela corrida, por aqueles lugares de Londres, para se alimentar um pouco mais em relação à sua característica, ele começa a conhecer pessoas que vão mudar um pouquinho a ideia dele da sociedade humana. Isso ele vai carregando ele, trazendo ideias. Quando ele se forma, ele vai trabalhar para uma empresa britânica e vai para a África do Sul. Defender os interesses dessa empresa, que tinha negócios na África do Sul. Essa empresa contratava mão de obra indiana, trazia da Índia para abrir grandes estradas, ferrovias, mineração na África do Sul. E quando ele chega lá, ele se depara com o sofrimento, com a exploração daquele seu povo vivendo na África. E aí ele inverte a situação. Em vez de ele defender a empresa que ele é contratado, ele começa a defender o povo. E depois de muito apanhar, porque ele percebe que quando você começa a defender uma classe mais prejudicada, menos abaulada, ele apanha, começa a apanhar. Mas consegue ali ter alguns méritos e consegue trazer uma evolução em relação ao racismo dentro da África do Sul. E chega a um certo ponto que ele começa a perceber o seguinte: puxa vida, eu estou aqui na África do Sul, lutando pelo meu povo aqui na África do Sul, mas o meu povo real lá na Índia está sofrendo. Vou voltar para a Índia. E assim ele volta para a Índia. Chega na Índia, aqueles amigos mais próximos dizem para ele assim: Gandhi, nós temos que lutar contra a violência. Vamos lutar contra a violência que os ingleses imperam aqui. O Gandhi disse: contra a violência? Não. Nós não vamos lutar contra nada. Nós vamos ser a favor da paz. Porque, diz ele, se eu for contra a violência, eu sou igualmente violento. É uma luta de iguais. Touro contra touro, exército contra exército, é violência contra violência. Eu estou aumentando a violência. Para combater e derrotar a violência, dizia ele, é necessário que nós vivemos paz. Para derrotar o ódio, como dizia Buda, é necessário que nós vivemos amor. É preciso inverter a energia para buscar a cura. E ele começa então uma peregrinação pela Índia e pela paz. Vai buscar a independência do seu país, sem agredir ninguém. E ele diz para aquele povo que o segue: nós vamos apanhar.
a gente vai apanhar. Porque ele já tinha apanhado na África do Sul. Ele sabia que o que imperava era a violência. Mas nós não vamos bater em ninguém. Nós vamos sangrar, dizia ele. Mas a gente não vai tirar o sangue de ninguém. Um homem pacífico, brando, como diz Jesus. Cidadão. Esse era o Gandhi. Que até da própria vida dele, ele deu pela paz na Índia. Depois daquele terrível jejum de quase 2 semanas, em que ele parou a guerra. Ele parou uma guerra entre muçulmanos e hindus, depois da independência. Em respeito a ele, eles pararam a carnificina que estava ocorrendo na época. 2 semanas sem comer. E ele é convidado aí a Nova Delhi para fazer um discurso. Uma das maiores cidades da época. E ele vai se hospedar na casa de um amigo que era delegado de polícia. E no momento que eles estão saindo para ir para a praça onde seria o discurso, ele percebe que o amigo põe uma arma na cintura. E ele diz: eu não posso sair assim. Eu não posso ir com você com essa arma. Mas Gandhi, diz o amigo, a Índia está diferente. Tem pessoas que querem lhe ver morto. Tem fanáticos que querem lhe matar. Eu quero defender você. Talvez na simplicidade daquele homem, que ainda achava, como pessoas hoje acham, que uma arma defende alguma coisa. Ele achava que ele poderia defender o Gandhi usando uma arma. E o Gandhi diz para ele: meu amigo, com toda aquela tranquilidade, por acaso você acha que eu estaria à frente de um movimento dessa envergadura se eu não soubesse, se eu não tivesse a consciência de que em certo momento eu teria que talvez dar a minha vida pela causa? Seria melhor, dizia Gandhi, que eu aplicasse as minhas forças plantando hortaliças, do que cantar uma canção que eu não acredite. Como poderei eu falar de paz tendo ao meu lado uma arma de guerra? E com todos aqueles argumentos, aquele homem tira a arma, deixa do lado, e eles seguem para o local onde o Gandhi ia fazer o discurso. E a metros do palanque, uma voz rouca o chamava antes dele chegar: Mohandas, Mohandas! E ele se vira, talvez pensando em cumprimentar aquela pessoa que estava chamando. E aquele fanático descarrega uma pistola no peito do Gandhi. Caído, machucado, sangrando, morrendo. Segundo as informações da época, as últimas palavras que o Gandhi disse foram: ó Rama, ó Deus, a divindade, né? E os jornalistas, os repórteres que acompanharam esse fato que acabou sendo histórico, dizem que as palavras do Gandhi foram mais ou menos assim como se ele dissesse: perdoa, perdoa. Ele estava perdoando aquele homem que acabava de matá-lo. Eu fico imaginando se fosse um líder desses nossos aí, né? Pega esse vagabundo, mata, pena de morte para esse salafrário. O Gandhi perdoou aquele homem no seu último instante, nas suas últimas palavras. E aí eu me lembro de Jesus, que também fez isso. Que também fez isso. O Gandhi era um hindu, mas era muito mais cristão do que muitos cristãos que viveram no século passado. Ele era tão cristão que quando ele recebeu um livro grosso, capa preta, né, aquelas bordas vermelhas, que a gente geralmente deixa aberto na sala de estar, né, para mudar a energia da casa, né, que os ingleses, porque eram anglicanos, eram protestantes, eram cristãos, usavam debaixo do braço, iam para lá, iam para cá, estudavam, discutiam sobre aquele livro. E ele vai dizer assim: puxa vida, eu preciso ler esse livro.
Se esse livro tem a base de toda a crueldade que os ingleses têm feito para o meu povo, eu preciso ler esse livro chamado Bíblia. Preciso ler, preciso conhecer isso aí. E ele vai ganhar uma Bíblia. E vai abrir a Bíblia ao acaso, entre aspas, obviamente. E vai se deparar com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde fala das bem-aventuranças. E ele vai dizer assim, não pode ser. A conclusão dele foi óbvia. Não pode ser. Não pode ser desse livro que os ingleses tiram a base de toda essa maldade que tem feito ao meu povo. Esse livro fala de amor. Fala de justiça, de caridade, de fé. Não pode ser. Não pode ser. Ao ponto dele dizer mais tarde que se todos os livros, toda a literatura do mundo se perdesse, e apenas aquele sermão da montanha que ele abriu e leu ainda sobrevivesse, a humanidade estaria salva. Estaria salva. E ele também disse uma vez que eu aprendi a amar o Cristo que os cristãos desconhecem. Olha só, vindo do hindu. Eu aprendi a amar o Cristo que os cristãos desconhecem. Porque geralmente nós cristãos lemos a Bíblia, ou lemos os textos, mas não praticamos. Gandhi amou Cristo em essência. Ele praticou. E a grande parte do modo como ele conduziu aquele povo na Índia, ele tirou da Bíblia, dos ensinamentos que o Cristo deixou. Então, assim como Buda era cristão, Mahatma Gandhi também era cristão. Talvez o maior cristão que nós tivemos no século passado. Mahatma Gandhi. Mas o que será? Opa, ficou baixo. Dá para baixar um pouquinho ali? O que será que encantou tanto o Gandhi nessas bem-aventuranças? O que significa essas bem-aventuranças que o Gandhi ficou impressionado? Para ser bem rápido, tá, gente? Porque isso aqui dá, mais ou menos um seminário de uma semana, tá? São as explicações de Jesus sobre a verdadeira felicidade terrena. A gente tem uma ideia de felicidade um pouco diferente da ideia que a espiritualidade põe para nós, né? Então Jesus vai trabalhar um processo de ação e recompensa. Para toda ação humana, diz Jesus, existe uma recompensa divina. Não existe recompensa terrena, mas uma recompensa divina. Isso aqui Jesus fala para o espírito imortal e não para o homem encarnado. Para o espírito milenar e não para o homem que vive dezenas de anos aqui na Terra. Ele vai dizer que felizes sim são os pobres de espíritos, os humildes, aquelas pessoas que sabem o seu lugar, que têm consciência do que estão fazendo aqui, que são humildes ao ponto de aceitar ideias novas. E aceitando ideias novas, se renovam. Se renovando, crescem, evoluem. Porque o radical, ou arrogante, ele não aceita a opinião de ninguém. E ele fica simplesmente paralisado na sua evolução. Para que você inicie um processo de evolução, você tem que iniciar sendo humilde. Por isso que ele fala que a primeira bem-aventurança é ser humilde. Felizes os que são humildes. Felizes os que são humildes. Felizes os que choram, os que sofrem. Porque o sofrimento terreno, apesar de ser muito difícil ainda para nós entendermos, ele é uma cura para o espírito. É o espírito que está recebendo esse remédio amargo, doído, como uma cirurgia que você faz, que não é fácil, mas que você tem uma compensação futura. E ele vai dizer, felizes os brandos e pacíficos, esse eu vou falar um pouquinho mais, tá? Essa é a minha onda. Felizes os que têm fome de justiça e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que lutam pela justiça verão recompensados mais tarde
o seu trabalho. Felizes os misericordiosos, aqueles que têm perdão no coração, porque esses também receberão o seu perdão, a sua misericórdia. A pessoa que não consegue perdoar ninguém, ela acredita que ninguém pode perdoar ela. É necessário que você exercite o perdão primeiro, para que depois você receba o perdão e se liberte dessas amarras, dessas grades que é a mágoa, o ressentimento, a culpa. Por isso que o perdão é importantíssimo. E ele vai dizer, felizes os puros de coração, os livres de egoísmo, porque conseguem ver a bondade nas pessoas. Quantos de nós conseguem ver a bondade em primeiro lugar numa pessoa? Quantos? O que a gente vê primeiro na pessoa? Os defeitos, não é isso? Até por uma questão de defesa, né? Porque quando ela começar a perceber os nossos, a gente reage, mas você também faz isso, você já viu fazendo isso, né? Então a gente tem essa mania de procurar primeiro os defeitos, porque a gente é egoísta e é orgulhoso. Felizes os que estão livres e têm o coração puro, desarmado e podem encontrar a beleza, a bondade. Esses estão vendo Deus em todas as pessoas. Esses verão Deus. Felizes os pacificadores como Gandhi, porque esses sim são os chamados filhos de Deus, os enviados de Deus. Felizes os perseguidos por amor e justiça, porque deles é o reino dos céus. Simples assim, um código de conduta, um código de melhoramento e, sem dúvida, um código esperançoso para todos nós que vivemos evoluindo nesses quesitos aqui, né? Isso encantou Gandhi, tá? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, a palavra de Jesus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E Jesus continua dizendo, ele diz assim, sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis. Eu, porém, vos digo que, quem? Se puserem cólera contra o seu irmão, ou seja, se irritar com o seu irmão. Disser ao seu irmão, és louco. Disser ao seu irmão, raca. Raca era uma interjeição antiga, em que você, era uma forma de menosprezo, né? Então a pessoa passava ao seu lado e dizia assim, cara, não vale nada. Então, você dá uma cuspida para o lado e diz, raca. Significa um menosprezo. Merecerá também ser condenado pelo mesmo mandamento. Vamos lá. O que Jesus está dizendo aí? Ele está pegando um mandamento. Qual é o mandamento que ele está pegando aí? Está escrito aí. Só para ver se o povo está acordado, a gente fazer umas perguntas, né? Ele está pegando o quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento? Não matar. Isso mesmo. E ele está dizendo assim, olha, quando Moisés colocou isso lá na Torá, naquela época, ele colocou não matar porque vocês eram um povo muito violento, muito rude, muito primitivo. Então ele disse assim, por favor, não mata. Só não mata. Se não matar já é um grande negócio. E Jesus está dizendo assim, agora, com a minha chegada, com essa nova transformação que a Terra está passando, é exigido mais. É exigido mais. Todo aquele que falar mal do seu irmão, que prejudicar o seu irmão, que em pensamento pensar mal do seu irmão, também será condenado como se tivesse matado o seu irmão. Olha só o que Jesus está dizendo aí, gente. Será que nós já chegamos a esse ponto?
de pensar dessa forma? Esse é o verdadeiro brando, o verdadeiro pacífico, né? O que ele está falando aí? Ele está dizendo assim, vou dar um exemplo bem claro, aborto. Aborto. Porque não basta agora, a partir de agora, você matar fisicamente alguém. Matando moralmente, você também é condenado pelo mesmo crime. A lei mudou. A lei mudou. Um aborto. Agora, não basta você não abortar. Se você excluir, não aceitar, humilhar o seu filho, você também está condenado como se tivesse matado ou abortado ele. Essa é a ideia de Jesus. E o pai que leva o aborto, que antes recebia o débito como crime, agora aceita porque tem que pagar uma pensão, porque é lei. Né? Se ele faz isso, mas ele não tem os seus deveres como pai real, ele é condenado como se tivesse matado o filho. Olha só que coisa difícil da gente entender hoje ainda. 2000 anos. E ele falou isso há 2000 anos atrás. É isso que ele está dizendo. Opa, não sei o que houve aí, tá? Movimento da mão. Jesus está fazendo o quê? Ele está iniciando, como diz o Kardec, uma nova máxima. Ele está dizendo assim, a partir de agora existe uma nova lei. Você terá que se transformar numa pessoa paciente, uma pessoa amável, afável, mansa, moderada e branda, se você não quiser sofrer a mesma condenação. É lei agora. Jesus, vamos dizer assim, ele entrou com uma PEC. Sabe o que é PEC, né? Projeto de Emenda à Constituição. Divina. E foi aceita. Agora sim, aqui na Terra, se você não entrar nessa lei, se não se transformar, infelizmente, você vai ter que procurar um outro lugar onde essa lei não se aplica. Um outro planeta. Um outro planeta. Essa lei de amor e caridade, que eu chamo, é uma lei onde o fraco e o pacífico não mais serão explorados, nem esmagados pelo violento. Né? E quem não se adequar a essa lei será afastado. E a Terra então se tornará um mundo feliz. É claro que se tornará. Se as pessoas ruins saírem daqui, que não somos nós, né? Nós vamos ficar tudo aqui, né? Nós não. Espírita, então, garantido, que já tem vaga na próxima encarnação. Né? Ser espírita é comprar o passaporte. Será que é assim? Não. Ser espírita é muito mais difícil. Muito mais difícil. É sinal que você precisa de muito mais evolução e virtude, né? Mas é isso, gente. Mas onde é que vai ser preso? Porque Jesus está em prisão. Onde vai ser preso? A terra será possuída pelos brandos, isto é, pelos que não tentam violentar o próximo, nem por atos, nem por palavras, nem por pensamento. Quando Jesus disse, bem-aventurados os que são brandos, porque darão a terra, quis deixar para a humanidade, eu vou repetir 2 vezes, a certeza que no futuro seria melhor. Jesus está falando isso. Tá? Jesus disse isso porque acredita na humanidade. E você acredita em Jesus? Será, gente? Olha, eu assisto Bom Dia Brasil todos os dias. Já inicio o meu dia assim com uma motivação espetacular. Essa semana eles falaram da tragédia de Mariana, da Rocinha, da violência, do exército e da corrupção. Meia hora falando sobre isso, que é o tempo que eu consigo assistir. Será mesmo que Jesus estava certo? Será que está ficando melhor as coisas? Ou será que nós estamos piorando? Será que o ser humano está ficando melhor? Ou será que é só violência, corrupção, desrespeito à natureza, alcoolismo, drogas? Já não dá mais, já era, acabou, desista, caia fora. Até é bom ir para outro planeta, né? Vamos lá, vamos voltar a ser Neandertais, né? Vamos lá, quem sabe seja diferente. Será que está assim as coisas mesmo? Eu fui pesquisar um pouquinho mais
E é claro que eu vou sempre no Livro dos Espíritos, eu digo que o Livro dos Espíritos é que nem uma receita de bolo. Se você quer fazer alguma coisa na tua vida, se tem alguma dúvida, vá no Livro dos Espíritos. Porque está lá a receita. Está lá. O Kardec foi tão fantástico em perguntar tanta coisa e tão completo que tem tudo lá. E eu fui achar uma pergunta do Kardec para os Espíritos, da 784, em que eu fico imaginando que se fosse nós vivendo o que nós estamos vivendo hoje, com essa criminalidade, que a gente está às nossas portas, nós íamos fazer a mesma pergunta. A mesma pergunta. Talvez o Kardec, sei lá, talvez ele esteja entrado em contato mais de perto com a violência, sei lá, mas ele estava totalmente desmotivado com a humanidade. Porque ele diz assim, a perversidade do homem é imensa. Ele está afirmando isso. Ele não está perguntando, ele está dizendo, a perversidade do homem é imensa. É imensa. E não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Sim, porque tecnologicamente a gente sabe que nós estamos ficando cada vez melhor, né? Quem tinha um telefone celular na década de, 10 anos atrás e tem um iPhone hoje, sabe do que eu estou falando, né? Quem tinha um Chevette a álcool em 1980 e hoje anda num carro importado e dramático, sabe do que eu estou falando. Tecnologicamente nós estamos cada vez melhores. Mas e o coração? Será que nós estamos evoluindo na compreensão, no entendimento, no amor às pessoas que estão ao nosso lado? Será que nós estamos evoluindo como ser humano? Essa é a pergunta do Kardec. Ele está dizendo assim, o Kardec, o homem não tem mais jeito. É isso que ele está dizendo para os espíritos. Não venham de conversa vocês aí, da espiritualidade, porque eu sei que eu estou vivendo aqui. E a coisa aqui não está fácil. Eu acho que o ser humano não tem mais jeito. É isso que ele está falando. Olha o que os espíritos dizem a ele. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança. Nós temos que olhar o conjunto, gente. Nós não podemos ficar presos ao Brasil, ao Afeganistão, à Coreia, sei lá. O planeta melhorou ou não melhorou? O planeta está melhorando ou não está melhorando? Está, segundo a espiritualidade. Só que é progressivamente lento para nossos olhos. Diz ele que o homem vai compreendendo melhor o que é o mal. Aos poucos a gente vai compreendendo o que é o mal. Dia a dia os seus abusos são corrigidos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhes compreender a necessidade do bem e das reformas. Jesus falando, a espiritualidade falando, que cada vez a humanidade está melhorando. Mas será? Será? Ainda a gente fica com uma pulga atrás da orelha. E aí eu li esse livro, no começo do ano, do professor Steven Pinker. Um livro de 1000 páginas. Mas eu me encantei pelo livro. Porque ele foi de encontro àquilo que realmente eu acredito. E ele, o professor Pinker, um dos mais respeitados neurocientistas americanos hoje, ele vai dizer no final do livro dele, numa conclusão fantástica, que, ao contrário do que muita gente pensa, a violência em quase todas as suas modalidades não está aumentando. E podemos afirmar que vivemos hoje a época mais segura da história da nossa espécie. Isso dá um alento, né? Dá um alento? E é engraçado nós seres humanos, né? A gente não acredita em Jesus. A gente não acredita nos espíritos superiores, mas quando vem um cara desse, que é um renomado cientista, e escreve uma frase dessa, parece que a gente tem uma certa mais racional afirmação. Mas será? Será que ele está certo? Será que ele está certo mesmo, gente? Será que a gente está ficando melhor? Será que a humanidade está evoluindo? Vamos fazer um remember aí? Eu sempre digo assim, ninguém é obrigado a conhecer história profunda, né? Mas acho que 50 anos atrás a gente tem uma noção, né? Vamos voltar nos 50 anos atrás, na década de 60, 1960. E vamos comparar com o que nós temos hoje, ok? Vou fazer uma pergunta primeiro para a ala feminina. A situação da mulher
É melhor estar encarnado como mulher hoje ou na década de 60? Quem viveu sabe, né? Eu encarnei em 61, meu pai foi precioso, não foi machista. Mamãe achava que eu não devia estudar nada, meu pai fez eu virar dentista e tudo, ou seja, é relativo. Isso, mas assim, você teve a oportunidade, que muitas pessoas não tiveram. Porque se eu vou dar um dado para você. No Brasil, para nós ter uma ideia, tá? Na década de 60, 14,5% dos empregos formais no Brasil eram de mulheres. Hoje é 46%. A mulher conquistou a independência. A mulher teve a capacidade e a oportunidade de sair às ruas. Na política não existia mulheres. Não tinha mulher. Estavam saindo de uma época de 1947 que começaram a votar. Isso estou falando do Brasil. Mas hoje ainda em muitos lugares as mulheres não votam. Naquela época em muitos lugares não votavam. A mulher teve a oportunidade de decidir a família. Porque na época ela tinha que ter filhos. A média era 5 ou 6. A mulher acabava sendo dependente do marido. Qual era o objetivo de uma mulher da década de 60? Arrumar um bom marido. Qual é o objetivo de uma mulher hoje? Arrumar um bom emprego, um bom trabalho, estudar. É isso, gente, que mudou. Melhorou ou não melhorou, mulheres? Muito. Mas a gente não percebe. A gente se concentra no ruim, não é verdade? Mas hoje está difícil. Bom, naquela época, que bom não é assim. Como é que nós tratamos as crianças hoje? Tem um estatuto aí. Gente, as crianças hoje elas são tratadas diferentes. Não são como qualquer. São estudadas, têm amor, carinho, né? É isso. O Estado defende. Melhorou? Muito. Como é que nós tratamos os animais hoje? Eu digo assim, ó, há 200 anos atrás, na época da Revolução Francesa, uma das diversões mais gostosas que eles tinham era ir para uma praça pública, fazer uma fogueira e jogar um gato para pegar fogo na fogueira, para ver o tamanho dos pulos que o gato dava. Vá fazer isso hoje. Experimenta. Na minha época, eu sei que tem algumas pessoas que têm a mesma idade que eu aqui, o nosso negócio era caçar passarinho, né? Fazer pelota, espingarda de pressão, matar. Para quê? Experimenta fazer hoje isso. Veja essa galerinha nova, se eles estão preocupados em matar passarinho. Outras ideias. Evoluímos, gente. Evoluímos. Segundo o professor Pinker, e eu estou falando alguma coisa, tá? Porque é muito grande o estudo dele, é fantástico, né? Ele diz assim, depois que caiu o muro de Berlim, não existem mais guerras. Não existe mais. Existe, como ele disse, conflitos. Conflito lá na Bósnia, conflito no Iraque, conflitos. Mas de um país soberano invadir outro país soberano em busca de matéria-prima, de mão de obra, escrava, não tem mais. Acabou. Isso é evolução, gente. Que a gente não percebe. A gente não percebe. E o Brasil? Vamos falar coisa ruim agora? E o Brasil? O que o Brasil está passando hoje? Os espíritos responderam, só que a gente não percebeu. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das... O Brasil está passando por uma reforma, gente. Alguém já reformou casa? Dá sujeira? Aparece sujeira? Dá bagunça? É o que está acontecendo com o Brasil. Reforma. O nosso problema é que nós queremos comparar o Brasil hoje com a Suíça, com a Dinamarca. E eles já passaram pelas reformas deles. Aquele povo já tem consciência do que é o certo e do errado. Nós aqui, como diz Emmanuel, somos o hospital de Jesus. Nós recebemos espíritos para ajudar nessa evolução.
É para isso que existe o Brasil. Então o Brasil vai demorar um pouquinho ainda para pegar no tranco. Talvez fique pior, mas vai melhorar. Porque isso aí é garantia, gente. É garantia, não tem como escapar. A evolução, ela é garantia, segundo os espíritos. Ninguém escapa dela. Ninguém escapa dela. O Sai Baba dizia assim, que nós estamos recebendo mais luz, por isso nós estamos vendo mais a bagunça. É mais ou menos assim, todo mundo tem em casa aquele quartinho que joga toda aquela, né, tranqueirada que não usa, né? Aquele quartinho da despensa. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Ah, um quarto, alguma coisa você tem lá. Imagine que aquele lugar, você tem uma lâmpada de 40 watts. Quando você vai lá e acende a lâmpada, você vê uma sujeira? Não, até você vê, mas pouco. Né? Troque a lâmpada. Põe mais forte. Põe uma lâmpada de 150 watts. Você não se assusta com a sujeira? É isso que está acontecendo. A internet veio, as redes de televisões ampliaram para mostrar para nós o tamanho da sujeira. E dizer assim, tomem jeito. Todos temos que tomar jeito, não só os políticos. Mas tem que partir de nós o melhoramento. A nossa ética pessoal, a forma de relacionamento com as pessoas. Tem que partir de nós. Melhorar o nosso quartinho primeiro, para depois melhorar a casa, para depois melhorar o quarteirão, a cidade e assim por diante. O Brasil está passando por uma reforma. E não é só lá em Brasília. Essa reforma está acontecendo em todos os lugares, em todas as famílias, em todas as consciências. Ok? Puxa, eu pego pesado, né? Falo pesado. Então, senhores, a violência que impera hoje constitui um desregramento transitório. O que é transitório? Que vai passar. Vai passar. Né? Isso não vai ser sempre assim. Um dia a violência será banida da face da terra. Nós que hoje lutamos nas fileiras espíritas, nós espíritas, sabemos que a terra aos brandos e pacíficos pertencerá, porque daqui serão varridos aqueles que fizerem dela um recanto de dores e de desespero. Os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas, a essa lei de amor e caridade que Jesus acabou de homologar no Congresso Divino, para mundos compatíveis com a sua evolução espiritual. Olha que fofo. Pega a malinha e vai embora. Vai embora. Não tem o que fazer aqui. Não tem sintonia. Ou vocês acham que uma pessoa violenta, uma pessoa que está enganjada no crime, entra por aquela porta para assistir uma palestra espírita? Entra? Não. Não tem sintonia. E se ficarem só pessoas como nós, agora sim, né? Esse povo vai embora. Esse povo vai ter que ir embora. Não é justiça, não é castigo. É falta de sintonia. Então vai pegar a sua malinha e vai embora. Vai embora. Em dada oportunidade, Jesus afirmou que seus seguidores deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos cristãos, como Buda, como Mahatma Gandhi. Nós temos que seguir os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Esse enunciado certamente significa que o cristão precisa fazer a diferença. Nós temos que ser exemplo dessa mudança. Que o verdadeiro cristão deve agir para que o mundo se converta em um local mais justo e fraterno. Assim, não utilizemos os quadros chocantes da terra e do Brasil como desculpa para cruzarmos os braços. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Construindo uma estrada, mas estavam levando o progresso para uma pequena cidade do interior. Temos que olhar desse ângulo. Sempre desse ângulo. Sempre desse ângulo. Façamos a diferença. Que a nossa vida seja marcada pelo amor, pela justiça, pela honestidade, pela alegria e pela vitória no bem. E aí nós voltamos ao Gandhi, para nós terminarmos a nossa fala de hoje. Esse cristão fantástico que nós tivemos aqui no século passado, que talvez algumas pessoas tiveram ainda a oportunidade de ver essa época, né? O Gandhi tem uma história que certa vez ele estava andando numa calçada e ele percebeu que ele estava já numa calçada frente a um prédio público inglês. E era lei,
era proibido um hindu pisar numa calçada onde tinha um prédio público inglês, de administração pública inglesa. Mas quando ele percebeu, ele estava no meio da calçada. Não deu nem tempo. Quando ele pensou em sair da calçada, apareceu um policial, dava 3 dele, mais ou menos, com um porrete desse tamanho, e bateu na cabeça dele. Derrubou ele no chão. Caiu, machucado. Esforçou-se ao máximo e conseguiu novamente ficar em pé à frente daquele homem. Aquele cidadão não pensou novamente. Levantou o porrete e mais uma vez bateu nele. Dessa vez mais forte. Ele caiu sangrando, desacordado. Mais uma vez, puxando as forças anormais, ele levanta e fica em frente àquele homem. E aí, claro, aquele homem, aquele policial, percebe o tamanho da crueldade que ele está fazendo. Um homem de 1,62 m, franzino. E toda vez que uma pessoa que é arrogante percebe que está sendo impróprio, que está sendo covarde, ele não aceita. Ele usa o que a psicologia chama de transferência, né? Ele transfere a culpa para o outro. Né? Então esse homem vai dizer para o Gandhi assim, na frente dele: reaja! Reaja, homem! Você não é homem? Reaja! Quem foi que te ensinou a ser tão covarde assim? E o Gandhi, apontando para o peito, aquele homem trazia um crucifixo no peito, né? Aquele policial, porque ele era cristão, era inglês, era cristão, trazia um crucifixo no peito. O Gandhi disse: foi esse homem aí que você carrega no seu peito, que me ensinou a ser covarde, que me ensinou a dar a outra face, que me ensinou a perdoar o inimigo, a amar o inimigo. Foi esse homem. Esse era o Gandhi. Muito mais cristão que aquele grande cidadão que estava à frente dele, que após isso abraçou o Gandhi com força e trouxe a ele um novo amigo. Porque a história conta que eles ficam muito amigos. Inclusive ele ajuda o Gandhi em outras oportunidades. Porque a bondade, gente, ela é irresistível. Ninguém consegue ficar apático perto de uma pessoa boa. A bondade, ela é contagiante. Por isso, vamos acreditar que as coisas estão ficando melhor. Vamos ser como dizia um poeta, que me faltou o nome, mas não vamos ser tão pessimistas, nem muito otimistas demais, porque gente muito otimista também prejudica, né? Mas vamos ser realistas, mas realistas esperançosos, e acreditar sempre, gente, que o bem vai vencer, está vencendo e vencerá. Ok? Muito obrigado a todos vocês.